e agora já na aula 7, porque passa rápido, tá? Vambora, vamos acompanhar, porque o negócio é ligeiro, né, professor Maurício? Já foi Mega Revisão 1, Mega Revisão 2, Mega Revisão 3 e Mega Revisão 4. Eu espero que dessas 4 revisões vocês já tenham feito lá um resumo, tenham lido alguma coisa sobre, para poder, né, deixar mais profundo o conhecimento. Já fizemos a etnomatemática e na última aula fizemos aquele mergulho maravilhoso na história dos números. E aí a gente fez a parte dos números egípcios, romanos e, claro, né, partiu da origem para a gente desenrolar aí a matemática da coisa, e hoje a gente trabalha um pouco com conjuntos. Lá no seu ensino fundamental, que a gente não tem como desvincular dele, né, tá sempre ligado. O link que a gente traz para o médio é que você, no 6º ano, trabalha os naturais, nos 7º os inteiros, no 8º os racionais, e lá no 9º a gente fecha aí com os irracionais e os reais. Então olha que legal, né? Hoje a gente vai dar uma relembrada também na introdução dos conjuntos e também uma parte aí que vai dar continuidade a esses conjuntos que a gente está falando aqui, tá? Hoje a gente vai estudar aquela parte introdutória, né? União, interseção, e aí vocês vão lembrando de algumas coisas, algumas são novidades, outras não, né? Vamos junto então? Bora! Aula de número 7, vem com a gente, olha lá. Na aula de número 7, saindo da cartola mágica, a gente tem as noções básicas de conjuntos. Vamos lá! Noções básicas de conjuntos. Vamos trabalhar na aula de hoje a ideia de igualdade entre conjuntos, a ideia de união de conjuntos, interseção de conjuntos e a ideia de... Só um instantinho, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E a ideia de diferença? Diferença ou complementar, não é? Beleza. Igualdade, união, interseção e diferença. Beleza. Vamos às habilidades da aula de hoje, então? Compreender noções de conjuntos, inclusão, igualdade, união, interseção e o complemento ou diferença. Prestem atenção, no primeiro tópico falamos de diferença, agora colocamos o complemento. É a mesma coisa, tá? E aí, claro que a gente vai dar aquela visitinha pelo nosso querido estado de Rondônia, visitando as escolas Polo da Mediação Tecnológica. E hoje o oferecimento da aula vai para... Vamos ver que escola é essa. Vamos dar uma passeadinha? Vamos lá na escola? Vamos lá. Vamos lá dar uma voltinha na escola? Que escola será essa, né? Então a gente vai durante as aulas, ó, estamos aqui bem pertinho, estamos aqui presentes em mais uma escola, né, que a gente tem o prazer de oferecer a nossa aula aí. Então a cada aula que a gente estiver tendo oportunidade, a gente vai fazer o oferecimento para vocês, tá certo? Certinho. Vamos descobrir que aula é essa? Que aula é essa? Que escola é essa? Vamos lá, então vamos ver. A escola de hoje é... A Escola Polo Justino Luiz Roncone. Em Montenegro, Rondônia. Então, um beijo no coração dos alunos da Escola Luiz Roncone, em Montenegro, e um abraço aos professores presenciais, certo? Certinho. E claro, né, a gente já falou que a gente vai estudar hoje, então vamos na magia da matemática. Conjunto. Primeira coisa que vocês devem entender é essa definição de conjuntos. Conjunto é uma coleção de qualquer objetos. Qualquer coleção de objetos que você tiver é um conjunto. Vamos aqui junto com eles aqui na lousa. E quando a gente fala de um conjunto musical, né? Aquele conjunto, aquela banda, né? Isso. Um conjunto musical nada mais é do que uma reunião também de pessoas, né? Uma coleção de pessoas ali reunidas para fazer um determinado projeto, certo? Para ficar fácil também o entendimento, a turma de vocês é um conjunto. É um conjunto. Não é? Verdade. Beleza. Então tá, sabemos o conceito de conjunto, vamos avançar, vamos lá. E agora, olha lá, os estados brasileiros, por exemplo, formam um conjunto. Então tá lá, nós temos o mapa do Brasil, né, com os vários estados do Brasil,
nós temos aí o conjunto formado pelos estados brasileiros. E aqui já estamos vendo também a divisão de regiões por cores, certo? Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Porque matemática também é geografia, né? Interdisciplinar. E claro, né? A gente vai ver aqui as unidades, né? Cada estado é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, olha lá, temos vários estados e cada estado é um elemento do todo, né? Então, a gente vai falar que cada elemento do conjunto, né, cada pedacinho é um elemento que representa o todo, que é o conjunto, certo? Certinho. Só um exemplo bem simples. Bem simples para entender. Isso. Na escola, como eu estudei agora há pouco, na escola, a sala de aula de vocês é um conjunto. Cada um de vocês é um elemento dessa turma. Muito bem. Representação de um conjunto. Aí a gente vai mostrar para vocês como a gente pode representar, né? A gente usa letras maiúsculas para dar nome aos conjuntos, né? Então, por exemplo, um conjunto A, um conjunto B, C, Z, com as letras maiúsculas. Então já anota essa observação aí. Observou lá, é de conjunto a atividade, né? O assunto é conjunto. Tem a letra maiúscula, você já sabe que está indicando o conjunto. Agora, se tiver letra minúscula, aí são os elementos desse conjunto, né? Então, A, B, F, em letra minúscula, aí são os elementos do conjunto, beleza, certo? Então aí a parte de representação. Letras maiúsculas e letras minúsculas. Beleza. Agora vamos ver a representação de um conjunto usando uma propriedade ou regra, né? Quando a gente está falando, por exemplo, o conjunto A, conjunto dos números primos, a gente também pode representar isso usando, né, a propriedade, usando uma representação, que é entre parênteses, né? Quem são os números primos? 1, 3, 5, 7... E assim por diante. Aí tem... mas eu preciso lembrar quem são os números primos? Depende da questão da pergunta. O conjunto A é uma letra maiúscula e os números primos estão representados dentro dos parênteses, certo? Aí esse ponto que ela colocou é bem interessante, porque, olha só, uma propriedade ou uma regra. Eu preciso saber da propriedade? Precisa. Por exemplo, dos conjuntos, sabendo que os estados brasileiros formam um conjunto, marque a alternativa onde aparece somente estados da região Centro-Oeste. Se você não souber, você não vai conseguir marcar. Não é verdade? E é por isso que a gente começa bem do passo a passo, tranquilo, né? sem a gente pressa. engatando a primeira aqui, dá o conceito do que é o conjunto, né? Fala de elementos, mostra a representação e tudo isso faz parte do aprendizado, para ficar mais fácil. Depois, quando vocês se depararem com uma situação, vocês já sabem, sei, isso aqui é conjunto, isso é elemento e tudo mais, tá? Vamos lá? Vamos. Então, dando continuidade, olha lá. Vamos ver agora a representação também em forma de diagrama. Esse diagrama de vem, vem com a gente que vocês vão entender melhor. Mas aí vamos com calma também. Vamos lá, cadê? Eu quero que eles me vejam, eu quero vê-los também, olhar olho no olho. Aqui. Vamos lá? Porque no diagrama de vem, no primeiro momento, você só precisa entender essa representação, só isso. Tá? Não precisa querer descobrir o que é o diagrama que vai fazer. Não. Nesse primeiro momento, essa noção inicial, você precisa saber o seguinte. Letra maiúscula indica um conjunto, letra minúscula os seus elementos. Esse conjunto e esse elemento eu vou representar dentro de um parênteses, através de uma propriedade, de uma regra, né? Ou vou representá-los no diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É isso aqui, né? É essa circunferênciazinha aqui. Alguns autores trazem como sendo uma figura geométrica, não é? Mas nós vamos usar sempre a circunferência. E aqui você vai ter a letra, que é a representação do conjunto, né? O A maiúsculo. E dentro da circunferência estão os elementos. Nesse caso, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, né? Dá para perceber aí que é um início da numeração, né, dos números pares. Isso. Né? Então, você vê que dentro da circunferência estão os elementos. E essa circunferência e essa representação é chamada de diagrama de Venn. Tá certo? Certinho. E claro, vamos ter uma aula específica para tratar desse diagrama, porque o diagrama de
de Venn, ele é muito bacana, né? E além de ser bacana, ele é importantíssimo. Importante, resolve muitas situações. Se eles aprenderem, preste atenção, olha só, nós falamos para vocês que muitas coisas da lógica, né, são cobradas em concurso. Se vocês conseguirem entender depois, na aula específica do diagrama de Venn, o próprio diagrama, vocês vão ver que vocês vão andar 50% no caminho da lógica. Porque o diagrama de Venn trabalha muito bem essa questão de lógica, de interpretação, de resolução de problemas. Fiquem ligados, tá? Não percam essa aula. Vamos junto, continuando então, agora a gente vai dar mais um passinho, olha lá. Então, vamos a alguns exemplos, né? O conjunto das estações do ano, vamos ver. Primavera, verão, outono, inverno. Inverno. O conjunto representado pela letra E, vamos dizer aqui de estações. Isso. É letra maiúscula e os elementos está dentro dos parênteses, né? Primavera, verão, outono e inverno são as estações do ano. Outro exemplo... Conjunto dos números pares. Olha lá, 2, 4, 6, 8, 10. Uma coisa importante. Vocês observaram que no conjunto de cima terminou as estações do ano? São as 4, terminou. Aqui embaixo vai continuar. Depois vocês vão entender por que alguns conjuntos terminam e outros continuam. E o conjunto de números decimais, por exemplo, né? Então aqui temos uma observação de 3 pontinhos que aqui não tem, né? Isso a gente vai entender agora lá já na sequência. Números decimais, vamos lá, um D aqui, né, uma letra maiúscula de decimal, e vocês observem aqui, que aqui, na verdade, todos estão sendo separados por vírgula, né? Aqui, como os números já são decimais, o próprio número já vai ter vírgula, 1,75, 1,85, 1,59, eu vou ter que separar eles aqui com ponto e vírgula, ponto e vírgula. Já é uma situação específica desse conjunto, tá? Porque números decimais já contém vírgula e para a gente não confundir, a gente separa por ponto e vírgula. Muito importante essa observação. É bom que vocês observem tudo que acontece, porque são detalhes que mais na frente vão ser cobrados. E vocês vão precisar saber por que em um ele colocou vírgula, no outro ponto e vírgula. Por que em um conjunto ele só acabou lá o conjunto e colocou parênteses e em outro ele colocou 3 pontinhos depois do parênteses. Isso tudo são detalhes que vão fazer a total diferença. Beleza! E aqui a gente está bem numa parte conceitual, né? Vocês estão entendendo cada parte aí dos conjuntos, mas a gente vai fazer atividades ainda com isso. Relação de pertinência. Agora sim, pertence ou não pertence, né? Olha, a gente tem um símbolo para isso. É como se fosse um ezinho, né? E o não pertence é o ezinho cortado, né? Representando a negação. Lembra lá na placa de trânsito? Proibido estacionar, proibido animais, proibido ultrapassar, né? Então tudo quando tem aquele corte no meio é no sentido de negação. Aqui também o não pertence é um ezinho cortado, beleza? Beleza. E essa relação de pertinência é importante para que vocês comecem a analisar os conjuntos. Por quê? Porque dado um conjunto, por exemplo, dos números primos, né, que nós colocamos lá atrás, 1, 3, 5, ou o número pertence a esse conjunto ou não pertence. Para pertencer ao conjunto, o número tem que ser primo. Caso ele não seja primo, ele não vai pertencer. Então, é uma relação importantíssima. Dado o elemento, ou ele pertence ou ele não pertence. Não existe outra, né, classificação para esse elemento no conjunto. Beleza. Então, exemplo, o conjunto A é representado por professor, aluno, diretor. O conjunto B é representado por matemática, português e inglês. Vamos ver agora essa relação de pertinência? Vamos ver no exemplo? Olha lá. Vamos ver. Inglês pertence a B? Vamos voltar aqui. O B tem inglês? Tem. Tem. Então, inglês pertence a B. O professor pertence ao conjunto A? Pertence ao professor, né? Diretor e aluno, né? Então, pertence. E o diretor pertence ao B? Matemática, português e inglês? Não pertence. Não pertence, né? Então, o diretor não pertence. Aqui estava o grupo, veio depois, né? Depois. Mas só para a gente fazer a análise. Então, é só uma questão de pertencer ou não, tá? Toda vez que você se deparar com uma situação de pertinência, você vai analisar. Faz parte do conjunto ou não? Se fizer parte, pertence. Se não fizer, não pertence. Certo? Certo. E agora aqui o título na nossa tela, tipos de conjuntos. Agora vai ficar fácil de entender aqueles detalhes anteriores. Mas vamos começar
um por um, para que vocês possam ir anotando, ir guardando e o melhor, irem compreendendo. Poderíamos ter começado, né, professora, direto já no brutão, igual acontece com algumas escolas, começa direto o conjunto, vê lá se pertence. Não, vamos primeiro entender a teoria para depois mergulharmos a fundo na prática. Verdade. Então, nos tipos de conjuntos, a gente vai analisar algumas situações. Vocês já viram nos exemplos anteriores, mas agora a gente vai qualificar, né? Cada um na sua família, na sua característica, tá certo? Olha lá, então. Dentro dos tipos de conjuntos, a gente vai começar assim. Temos o conjunto unitário. Esse é o conjunto formado por um único elemento. Preste atenção, um único elemento, só pode ter um. Quando uma propriedade, uma regra ou qualquer coisa determinar somente um elemento, nós vamos dizer que esse conjunto ele é unitário. Por exemplo, conjunto formado, né, pelos elementos x, tal que esse número x é um número primo. E par. E par. Só tem um. Só tem um. Primo par é 2. Olha aqui, gente, vamos conversar. Essa leitura também é importante. Eu sempre falo, né? Olha aqui pra gente. E a matemática, o nome já dá aquela indicação do que tá querendo, né? Na matemática, na maioria dos casos, o nome já vem dizendo o que tá querendo. Então, se o nome já diz que é um conjunto unitário, é o único elemento, né? Elemento único. Então, você já cria já esse hábito de analisar o nome, a nomenclatura. Se o nome já tá te dizendo alguma coisa, né? Então, isso é muito importante, você ter esse raciocínio lógico do que o nome está querendo te dar de ideia, de orientação. Então, conjunto unitário, um elemento, que é o caso desse aqui. Número primo par, só tenho 2, né? Não temos mais nenhum número par que seja primo. Então, é um conjunto único, tá? Beleza? Beleza. Vamos lá, então, agora mais um conjunto, vamos lá. O conjunto agora vazio. Olha aí, na matemática os nomes já querem dizer alguma coisa. Se é vazio, não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada, isso mesmo. Não possui elementos. O símbolo do conjunto vazio, temos duas opções, né? Ou é uma bolinha com tracinho no meio, representando a negação, não tem nada, né? Ou parênteses, sem nada dentro, vazio. Isso é o correto. Esse ou esse, tá? Agora, um parênteses com o nosso símbolo de negação dentro, aí isso tá errado. Tá bom? Então, só para vocês entenderem bem aí o que é errado e o que tá certo. Beleza? Vamos a mais um tipo de conjunto agora? Agora sim chegamos naquela questão dos 3 pontinhos ou vamos colocar os 3 pontinhos. Conjunto finito. Peraí, finito, vamos pelo nome da coisa. Finito. Tem fim, né? Tem fim. Então, um conjunto finito é aquele que tem fim. Então, ao contar os seus elementos um a um, a gente chega ao fim. Tipo das estações do ano. Isso. Primavera, verão, outono, inverno. Acabou. Finalizou. Pronto. Em Porto Velho seria mais fácil, né? Porto Velho seria bem mais fácil. É unitário. Verão, ponto. Aqui o conjunto A. O conjunto formado... Essa leitura eu acho muito rica, tá? E vocês saibam fazer. Conjunto formado, né, pela letra X. X minúsculo, é um elemento. Tal que esse elemento são as vogais. Aí eu pergunto para vocês, quais são as vogais que nós temos? É um conjunto finito, com certeza, são poucas, né? Nós temos só algumas. I, O, U. Pronto, acabou. Né? Acabou. Legal, muito bem. E já que a gente tem um finito, deve ter um infinito, será? Deve ter. Deve ter, né? Então vamos lá, um conjunto agora, mais um infinito. Então tá, ao infinito e além. Se é infinito, sempre vai haver, né, elementos a serem contados. Então, já sei, os números pares, por exemplo. Os números pares. A gente não tem fim, né, para eles. Sempre que alguém me disser um número par, eu consigo achar um outro logo depois dele. H, então, é igual a X, tal que X são números pares. Quem é esse H? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ao infinito e além. Esses 3 pontinhos agora representa essa parte infinita do conjunto. Então, onde você conseguir visualizar 3 pontinhos é porque está falando de um conjunto infinito. Mas muita calma nessa hora, porque existe uma possibilidade, vamos conversar aqui um pouquinho, de esses 3 pontinhos estarem entre
Tá? Então tem essa possibilidade de colocar 2, 4, 6, 3 pontinhos e aí vai lá, 20, 22, 24, entendeu? Ah, então, deixa eu ver se eu... Tipo assim, eu quero colocar os números pares de 0 a 1000. Pronto. Aí para não escrever todos, eu vou fazer o quê? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou escrever alguns. Aí coloquei os 3 pontinhos, aí continuo. 998, 1000. Pronto. É um conjunto finito? Aí finito. Ele se transformou em finito, porque você determinou que era até 1000. Então ele tem fim. Só que no meio desses valores tem muitos outros, né? Então os 3 pontinhos estão dentro da numeração. Então nesse caso ele é um conjunto finito, mas também apresenta as reticências, os 3 pontinhos. Isso. Mas então, cuidado, né? Não vai tentar ser preguiçoso, tá? Aí tá lá, os números ímpares entre 0 e 30. Aí você vai colocar lá, 1, 3, pontinho, 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 29. Aí não, né? Aí não dá pra colocar todos. Só quando for uma quantidade assim, muito exagerada, tá? Por favor. Isso mesmo, certo? Então tá, nessa parte de tipos de conjuntos é bom porque você vai poder, né, entender melhor quando chegar aos exercícios. Aí você já tem esses conceitos na sua cabecinha, certo? Certinho. Então vamos lá. Continuando aqui agora, a gente tem mais um tipo de conjunto. Esse é um conjunto grande, né? Depende. Vamos lá, conjunto universo. Universo, representado por U, é aquele ao qual pertence todos os elementos relacionados a esse estudo. Vou voltar ao primeiro exemplo que eu coloquei vocês como sendo parte do conjunto. Eu disse que vocês eram elementos da sala de aula onde vocês estudam. E vocês estudam numa escola. Então, nessa escola existem várias turmas. Então, o conjunto universo é o colégio onde vocês estudam, a escola toda. Todas as turmas fazem parte desse universo. Então, esse conjunto universo, quem determina é o exercício, né? O exercício vai te dizer quem é o conjunto universo. Aqui, por exemplo, x, tal que x, são os números pares. Esse é o conjunto universo. Então, eu é que determino quem é o universo, tá? Isso mesmo. O universo, ele é muito relativo, porque quem vai determinar o conjunto universo é o exercício, é a questão, ou é quem está formulando uma prova. O conjunto universo, ele é sempre representado por U, mas é determinado por quem está elaborando o exercício, tá bom? Beleza. Vamos então agora praticar um pouquinho, certo? Vamos lá. Vamos classificar os conjuntos abaixo em vazio, unitário, finito ou infinito. Vamos ver então. A gente vai ver um tipo de conjunto e a gente vai analisar cada um, tá? Vamos ver. A é o conjunto das soluções da equação. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. E, professor, ele deu uma regra, uma propriedade. O que é isso aí? É uma regra, né? É a solução dessa equação. E aí, olha só, aquela pergunta que ela fez. Eu tenho que saber as propriedades, tenho que saber as regras. Se você não souber resolver essa equação, você não vai saber quais são os elementos deste conjunto. Porque o conjunto é a solução, né, dessa equação. Beleza, vamos ver a B agora. X, tal que x, é número natural maior... Maior, menor? Maior, menor que 0. Não, acho que né? Número natural menor que 0, né? Menor que 0. Menor, tira esse maior aqui, ficou maior, menor, erradinho aqui. X tal que x é um número natural menor que 0. Tem algum número natural menor que 0? Peraí, os números naturais lá do 6º ano começam no 0, né? E vai crescendo, 0, 1, na questão do sucessor. Então não tem. Então é um conjunto... Vazio. Vazio, né? Conjunto vazio. Vamos para a letra C? C é 1, 2, 3, 4, 5, pontinho, pontinho, pontinho. E esse pontinho, pontinho, pontinho quer me dizer o quê? Infinito e além. Então se é infinito, a gente já sabe, né? Então vamos dar a resposta, conjunto infinito, né? Representado aí pelas reticências. Vamos ver a letra D? 0, 5, 10, 15, pontinho, 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 90. E aí a gente tem uma representação aqui no meio, né? Mas tem um final, termina no 90, né? Isso é um conjunto finito. Só que a gente já disse para vocês não confundirem, né?
Beleza? Beleza. Vamos na letra A? Vamos botar na letra A. A letra A, a gente vai fazer assim, ó. Já vamos relembrando algumas coisas, né? Como a gente fez lá nas megas revisões. Vamos calcular o valor de delta aqui? Vamos. Porque o valor de delta é que vai te determinar se tem uma solução, duas soluções ou nenhuma, né? Então vamos lá. Quem é o A? O A é 1. É 1. Quem é o B? Menos 4. Menos 4. Quem é o C? O C é 4. É 4, ó. 1, menos 4 e 4. E aí a gente vai calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC, né? Então vamos lá. O delta você vai fazer B ao quadrado. Menos 4 ao quadrado. Não se assustem, tá? Nós teremos aulas que vai tratar exatamente disso aqui, tá bom? Vou colocar em outra corzinha aqui para vocês observarem o que a gente está substituindo. Vezes o A, quem é o A? O A é 1. O A é 1. Vezes o C, quem é o C? O C é 4. O C é 4. Vamos continuando aqui, então delta é igual. Menos 4 ao quadrado. 4 vezes 4? 16. 16. Menos com menos? Mais. Então, positivo. Menos 4 vezes 1? 4. Vezes 4? 16. 16. 16 menos 16? 0. 0. Quando o delta dá 0, qual é a resposta? Só tem uma raiz. Ah, então é um conjunto unitário. Unitário, certo? Certinho. Beleza. Então, uma vez que você fez as análises, você consegue já classificar, né? Se os conjuntos são unitário, vazio, finito ou infinito, tá? Claro que isso aí vai depender da sua análise, né? Uns a gente não precisou calcular nada, né? Alguma análise a gente só fez olhando, observando ali os 3 pontinhos, se estava no meio do conjunto, se estava na ponta. E outros a gente já precisou fazer aquela olhada melhor, né? Uma calculada. E teve aluno que quando a gente deixou lá a letra A de propósito ali para fazer as outras, já estava calculando delta, x linha, x duas linhas. Olha só, era só lembrar de uma regra. Ah, mas a gente não lembrava. Aí é um detalhe, nós esperamos para ver se alguém ia, né, dar... Ó, achei o delta já me disse se não tem nenhuma, se tem uma ou se tem duas. Então... aí vamos dizer que eles não lembrem disso no momento, né? É isso que a gente está falando. Tudo isso que a gente vai fazendo já é pré-requisito para algum momento, né? O que vocês não lembram agora, a gente vai ter uma aula específica de equação do segundo grau, que vai resolver o melô da equação, né? É o poder da equação. A gente vai usar o Bhaskara e ter a solução. Isso tudo a gente vai explicar para vocês nas aulas posteriores, ainda na unidade 1, certo? Certinho. E para ficar mais legal, claro, né? A gente tinha que fazer operações, né? Matemática sem operações não adianta. Nada, então, até agora a gente vinha com a parte mais teórica, conceitual, né? Explicando para vocês os tipos, parará. Agora a gente começa as operações. Agora é que fica legal. Só um detalhe, não é porque é teoria que não é importante, tá? A teoria, ela é fundamental. Agora vamos mergulhar em algumas operações, que tendo a teoria vai ficar bem mais fácil. Vamos lá, então, operar com conjuntos. A prática complementa a teoria, mas a gente precisa do teórico, né? Com certeza. Vamos lá, então. Operações entre conjuntos. Bora ver. Igualdade de conjuntos. Professor, mas igualdade é uma operação? Em algumas situações, você vai ser submetido a resolver alguma coisa para que os elementos fiquem iguais. Quando que 2 conjuntos são iguais? 2 conjuntos A e B são iguais se e somente se todos os elementos de A estão em B e vice-versa. Então vamos dar um exemplo aqui. O A é o conjunto dos números naturais maiores que 8, né? Aí eu vou te dizer, e o B é o 8, o 9, o 10 e o 11, infinito e além. Aí a gente está querendo saber a igualdade. É igual? A é igual a B. Com certeza, porque os números naturais maiores que 8, quem são? O 9, o 10, o 11, né? Então esse 8 não deveria estar aqui, né? É maiores ou iguais? Não, só maiores, né? O 8 não entra. Então, para o A ficar igual a B, a gente precisa dizer que ambos têm os mesmos elementos. Então, os mesmos elementos que estão em A têm que estar em B. Certo? Aí a gente está falando de igualdade, né? Agora vamos para a união dos conjuntos. Vamos lá. União. Todos os elementos de A mais todos os elementos de B, considerando também que alguns elementos de A e B são iguais, eu vou destacar esses iguais e não vou repeti-los, tá certo? Então,
a união significa o quê? Todos os elementos que pertencem a A ou os elementos que pertencem a B. E aí é legal, né, professor Maurício, que essa palavrinha aqui, né? A gente pensa que matemática não tem linguagem, mas tem, né? Esse ou aqui é fundamental, né? Porque o ou você vai ver que tem diferença lá na frente. Quando a gente fala de união, é todo mundo que está no A juntando com todo mundo que está no B, certo? Certinho. Então, uma vez que a gente representa a união com esse uzinho aqui, ó, você vai ver aí nos exercícios também, né? Então, um exemplo aí, por exemplo, o conjunto A. 0, 2, 4, 6 e o 8. Beleza, 0, 2, 4, 6 e 8. O conjunto B. 0, 1, 2 e 3. Ah, 0, 1, 2 e 3, né? Isso. O 0 e o 2 tá comum, não tá? Tá repetido. A gente tem o 0 no conjunto A e tem o 2 no conjunto A. Da mesma forma, a gente tem no conjunto B. Mas eu preciso colocar os dois de novo? Não, né? Não precisa repetir duas vezes, só uma vez. Então, a hora que a gente fizer A união com B... Vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Claro, porque a gente está juntando todos os elementos, tá? Beleza. Então, essas questões de operações com conjuntos, vocês vão conseguir entender à medida que vocês vão fazer as atividades, com certeza, né? Quando fala união, tem que juntar todo mundo. Todo mundo que está no A, mais todo mundo que está no B, mas não precisa repetir. Isso mesmo. Certo? Beleza. Tranquilo até aí? Então vamos lá, mais uma operação com conjuntos, olha lá. Agora a gente vai ver a intersecção, vamos ver. A intersecção ficou fácil. Se você entendeu a união, na união nós fizemos uma coisa. Os elementos repetidos nós só representamos uma vez. Por quê? Porque ele está nos dois conjuntos, ou seja, são os elementos comuns. Esses elementos comuns são os que fazem parte da interseção. Muito bem. E aí é legal, porque agora a interseção, o que a gente tem na palavrinha aqui? A e B, ou seja, está no conjunto A e também está no conjunto B. Então agora o que eu quero é o miolinho aqui, né? Isso. O que eu quero é a parte que cruza informações. Então, está no A e também está no B. No B. A representação agora de interseção é o Uzinho, só que ao contrário, virado para baixo. Parece até o calcanhar lá dos... O calcanhar dos egípcios. dos egípcios, né? Vamos ver então um exemplo, olha lá. Conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B. 3, 5, 7 e 9. 3, 5, 7 e 9. O que tem em A, que também tem em B? 3 e o 5. O 3 e o 5. Então, a interseção de A com B são os elementos 3 e 5. Certo? Certinho. Fácil, né? A gente quer só aqui os elementos em comum. Beleza? Beleza. Mais um tipo, diferença de conjuntos. Vamos lá. Lembrando que a diferença pode ser de diferença ou de complementar, tá bom? Os elementos, olha só, diferença de conjuntos. Os elementos que estão em A, mas não estão em B. Ou os elementos que estão em B e não estão em A. A diferença é justamente esse detalhe. Está em um conjunto e não está no outro. Por isso que eles chamam de complementar. Então, vamos... E aí, quando a gente fala de diferença, né? Olha aqui. Diferença, como eu sempre falo, né? A matemática traz uma palavra que sempre tem a ver com o que está acontecendo, né? Diferença é sinal de menos, né? Diferença de idade entre eu e o professor Maurício, ele é bem mais velho, né? Apesar de não parecer, mas eu sou bem mais velho. Ele é bem mais velho. A diferença entre a nossa idade é só diminuir a idade do professor Maurício e da professora Lúcia. Isso né? mesmo. Certo? Então, certo. Embora não pareça, então agora, olha aqui, a gente tem aqui o sinal de menos, né? Aqui, então, ó. toda vez que falar de diferença, tá falando o sinal de menos. E o legal na representação é o seguinte, olha só aqui, ó. Você percebe que o conjunto B tá todinho aqui, ó. A diferença de A menos B são os elementos que tem no conjunto A, que está aqui, mas não está aqui. Por isso que ele não cortou aqui a parte da interseção aqui no meio, igual nós tínhamos cortado no quadro. Isso Beleza? mesmo. Então, olha aqui, exemplo, né? Vamos ali embaixo, ali. A menos B. Então, eu quero os elementos que pertencem a A. Mas não pertencem a B. Isso, mas não pertence a B. Aqui já vem a questão da pertinência, né? Isso. A gente já ensinou o símbolo ali anteriormente para vocês e agora vocês estão usando. Certo? Beleza, certinho. Então, vamos lá? Olha uma prática aí, rapidinho. Vamos ver. Exemplo.
Temos o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. E temos o conjunto B, formado pelos números 3, 5, 7 e 9. A gente já viu que a união é juntar todos. Juntar tudo. Ia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. A gente viu que a interseção é só o que tem em comum. Os iguais, 3 e 5. Agora a gente quer a diferença. A menos B. O que tem em A, mas que não tem no B? Eu não quero B. Então, tira o B. Quem sobrou? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Sobraram 3 elementos nessa diferença. Então, quando a gente exclui todos os elementos de B, eu não quero nada que tem em B, é aqueles elementos que sobram. Tá? E se eu quisesse fazer B menos A, daria pra fazer? B menos A daria para fazer. Vamos ver aqui? Vamos apagar? B menos A. O que tem em B que não tem em A? Não quero nada em A. 7 e 9. Então, B menos A são os elementos 7 e 9. Daí você entende aquela definição. Tá no conjunto A, mas não tá no conjunto B. Tá no conjunto B, mas não tá no conjunto A. Beleza? Beleza. Então vamos praticar. É hora da prática, temos um tempinho. Vamos lá, os conjuntos são. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, formado pelos números naturais, tá o quê? Esse número está entre 4 e 9, inclusive o 4 e inclusive o 9. Vamos fazer o diagrama? Vamos fazer as circunferências? Acho que fica mais fácil, né? O conjunto A e o conjunto B, né? Então vamos lá. Quem tá em A? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, tá. Só que aí a gente tem que analisar agora quem tá em B. Tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 7, tem o 8, tem o 9. Então vamos apagar ele daqui porque ele tá na interseção, certo? Tá. Beleza? Então agora eu quero A união com B. Então, A união com B, né? Vamos colocar ele aqui, ó, para não tomar o espaço ali da direita, né? Vai ser quem? 0, todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O 8 e o 9. Agora quem é a interseção? A interseção é o que tem em comum. 4 e 5. O 4 e o 5. Beleza. Esses meus parênteses também, né? Esquisitinho. Vamos ver. Ele quer agora os mesmos conjuntos, ele quer o A menos B. Vamos voltar aqui no desenho? Olha lá, quem é A tirando tudo do B? Exclui o B. Exclui o B. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3? Então tá. Então a diferença de A menos B, já vou colocar aqui, é 0, 1, 2 e 3. E quem é agora o B menos A? Tá Vamos no voltar B, lá? tá no A. Acho que é os 6, 7, 8 e 9, né? Isso, agora eu quero tudo que tem no B, menos o que tem no A. 6, 7, 8 e 9. Beleza. Então, 6, 7, 8 e 9. Certo? Certinho. Legal, né? Vocês viram que não é difícil? Bem tranquilo, né? A gente vai fazendo essa representação. Se você colocar no diagrama, né, nas circunferências ali, você vai ter mais facilidade de visualizar, de enxergar. Eu adoro o diagrama de Venn, porque o diagrama de Venn fica bem concreto. A gente coloca a distribuição dos elementos e consegue enxergar o que está acontecendo, né? Certinho. E o detalhe, tá? Na parte de conjuntos, vocês viram que nós começamos bem tranquilo, bem ali, ó, compassado, mas é importante que vocês refaçam, que vocês peguem o livro de vocês e avancem com as atividades, né? Deem aquele passo a mais, tá? Aquele passo a mais que só você pode dar. Ah, mas se eu tirar 6 eu passo. Não é tirar 6, é aprender de fato. Por quê? É questão que cai em concurso, é questão que cai no Enem, é questão que cai nos vestibulares. Você precisa estar por dentro, você está afiado. Verdade. Então vamos lá, nosso Brincando com os Números da aula de hoje. Qual é a perguntinha? Qual é o desafio? Vamos lá. Pense e responda, pense rápido. 5 sapos estavam na ponte, 3 pensaram em pular. Quantos sapos ficaram na ponte? 8, 2 ou 5? 5 sapos estavam na ponte. 3 pensaram em pular. Quantos sapos ficaram na ponte? Lembrando que nenhum deles foram embora, tá? Os que pularam, pularam. Os que não pularam, não pularam. Continuaram lá. Então,
Então, pense rápido, é com vocês, né? E a gente vai agora para a revisão, para as atividades de sala, para finalizar aí a aula de número 7. Mas antes disso, junto com a resolução, vocês vão ter que pensar rápido aí no nosso desafio, no nosso Brincando com os Números, tá? Voltamos em seguida, nos aguarde já já!